Espero que você esteja bem. Neste vídeo, vou instalar uma lâmina de corte, com sulco de curva larga e base plana, na pequena serra de bancada da Festool. Depois, vou mostrar o que precisei fazer na serra para que isso funcionasse, porque alguém gostaria de fazer isso, e qual o resultado final, um pouco mais adiante. Vou mostrar outras formas de obter o mesmo resultado sem essa lâmina. Antes de chegarmos a qualquer uma dessas coisas, porém, quero deixar claro que não estou recomendando isso de forma alguma. Estou apenas mostrando o que é possível, o que eu fiz para isso funcionar e por que eu fiz, para que você possa tomar uma decisão informada por conta própria. Na verdade, vamos começar pelo motivo. Há alguns anos, fiz essas prateleiras de compensado para a oficina. Isso fazia parte da série de construção básica, com vídeos usando poucas ferramentas, como serra de bancada e furadeira, para fazer um banco estilo NFT, e outros projetos básicos, ideais para quem está começando. A cada construção, adicionávamos uma ferramenta básica que ampliava os trabalhos possíveis e assim sucessivamente. As prateleiras ficaram ótimas, projetei com friso na borda frontal para reforçar a estrutura. Também fiz entalhes ali para guardar meus grampos de trilho. É uma boa solução, mantém eles fora da bancada, mas sempre ao alcance das mãos. O problema é que, ao fazer as prateleiras, eu tinha só uns 10 grampos. Agora tenho mais de 20 e fazer novos entalhes no lambri, já instalado, é bem difícil. Tentei de tudo. Furei um buraco e depois usei o formão. Cortei uma lâmina de multiferramenta e fiz entalhes com um molde, o que funcionou, mas os buracos pareceram roídos por um castor bravo. Muito do apelo vinha da organização, limpeza dos buracos e espaçamento regular. Então, acabei simplesmente arrancando o lambri. Ele tinha sido apenas colado originalmente e saiu de forma relativamente limpa. Cortei uma tira de compensado de bétula para substituir o lambri e percebi que ele era fundo o bastante para adicionar outra fileira de furos abaixo da primeira, mais deslocada, para evitar que os cabos dos grampos se chocassem. Agora, cortar uma fileira de entalhes na borda de uma peça de compensado não é particularmente desafiador, mas cortar uma fileira bonita e limpa de furos retangulares idênticos e regularmente espaçados, e esses têm apenas cerca de 8 por 12 milímetros. Isso é realmente bem difícil de fazer com as ferramentas que eu tenho à disposição. O óbvio seria cortar o lambri ao meio, fazer 2 fileiras entalhadas e colar as metades novamente. Se você alternasse as 2 tiras e as prendesse com fita, daria para cortar os entalhes superiores e inferiores ao mesmo tempo. Elas são alternadas para manter o veio da madeira alinhado ao colar as peças. É basicamente onde estamos com o Pelmut. Para cortar os entalhes no original, usei uma serra de trilho para remover a maior parte do excesso e depois limpei as bordas inferiores com um formão. A maioria das lâminas de serra tem dentes com borda inferior inclinada para facilitar um corte limpo. Em cortes interrompidos, como de canal ou ranhura, a base fica levemente ondulada e pouco atraente. Lâminas para ranhurar são retificadas planas e deixam o fundo do corte limpo. Eu tenho uma para minha serra de trilho da Saxton, e ela serve na minha pequena serra de bancada, mas o corte da lâmina tem apenas 2,2 milímetros de largura. Então, um entalhe de 12 milímetros de largura precisaria de pelo menos 5 ou 6 passadas. Tenho uns 12 desses entalhes para fazer. A CMT produz lâminas de corte reto para ranhuras com larguras de 4 e 6 milímetros. Já vi Matt, do Badger Workshop, e Keith, do Ranger Bone Brown, usando essas lâminas antes, e parecem uma boa opção, apesar de um pouco assustadora, para nós no Reino Unido e União Europeia, onde conjuntos de lâminas para rasgos, dado stacks, não são comuns ou compatíveis com nossas serras. Usar essas lâminas da CMT na minha pequena serra Festool traz alguns desafios. As lâminas são fisicamente menores do que a lâmina padrão, mas também são muito mais grossas, tanto o corte quanto o corpo da lâmina. Elas também têm um furo de 13 milímetros, enquanto a serra Festool usa lâminas padrão de trilho com furo de 20 milímetros. Então, você precisa usar um anel de redução, o que não é o ideal. E as lâminas CMT também são muito mais pesadas, o que por si só não é um grande problema.
Mas esse peso extra, quando está girando, pode colocar uma pressão adicional no mecanismo de freio da lâmina. E essa é uma das razões pelas quais os conjuntos de lâminas para rasgo não são tão usados por aqui. Mas a gente não sabe até tentar. Eu optei por anéis de redução da Bosch. Eles têm uma borda levemente serrilhada e se encaixam muito bem no furo de 30 milímetros da CMT. Eles são um pouco mais caros, mas o encaixe justo inspira muito mais confiança do que aqueles que só ficam ali e giram. Apenas aproximando a lâmina da serra, percebi que a curva mais grossa não causaria problema na placa de garganta, mas certamente enroscaria na tampa interna preta da lâmina. Acho que isso é principalmente para ajudar na coleta de poeira. Eu estava afrouxando o parafuso de fixação do lado esquerdo para ver se eu conseguia colocar uma arruela para conseguir espaço suficiente, quando toda a tampa lateral simplesmente saiu completamente. Ela parece encaixada à direita, e o parafuso da esquerda mantém tudo junto. Com a tampa removida, a lâmina de 4 milímetros funcionou perfeitamente, embora com uma coleta de pó reduzida, obviamente. Quando usei a lâmina de 6 milímetros, ela raspava levemente na tampa inferior translúcida. Essa pode ser abaixada para ajudar a remover resíduos que caíram pela placa de garganta. Isso deixou de ser um problema quando abaixei a tampa, então optei por aceitar uma coleta de pó um pouco pior para os poucos cortes que eu planejava fazer. A lâmina CMT é um pouco menor e eu poderia ter ajustado o indicador de profundidade, mas preferi facilitar e deixei como estava. Prefiro ajustar a altura do corte fora da mesa e fazer testes usando ajustes digitais para regular a altura relativa. Vou repetir como é um prazer poder ajustar a altura por frações de milímetro nessa serra. Quando o corte de 8 milímetros aperta e o de 9 milímetros fica folgado, é ótimo ter uma opção intermediária. Como previsto, o teste sem suporte lascou o fundo do compensado, mas isso foi resolvido com um Medium Density Fiberboard fino colado com fita na guia de esquadria. Para espaçar os entalhes igualmente, coloquei uma pequena bandeira em um pedaço de compensado no canal da guia. A bandeira tem a mesma largura da lâmina, exigindo lixamento cuidadoso. Fiz um entalhe de teste, alinhei onde queria o segundo e consegui posicionar a bandeira, prendendo-a com fita adesiva. Como a peça era larga, adicionei um suporte simples à esquerda da serra e já estava pronto para os entalhes. Com a bandeira assim, ele só duplica o primeiro entalhe. Vou fazer outro teste rápido para confirmar que está tudo certo. Depois, posso fazer os entalhes até a marca anterior. Beleza, isso funcionou muito bem. Vou tentar separar isso aqui. Acho que vou só colar isso e deixar a cola secar enquanto a poeira baixa. Falta um coletor de pó nisso. Não é legal, mas é isso aí.
Bom, vamos ver como esses se comparam. Passe um pouco de cola e vamos ver como fica. Então essa é a peça de cima. E essa é a parte de baixo. Certo, vou deixar esse adesivo secar. Vou voltar, aparar, lixar e encaixar de novo. Talvez nem cole ali. Talvez eu coloque alguns parafusos dessa vez. Mas vamos ver como fica. Eu volto quando isso estiver pronto. Então é isso. Estamos praticamente terminados. E estou realmente bastante satisfeito com o resultado final. O empilhamento duplo dos grampos funciona muito bem. Coloquei todos os meus grampos ali e ainda há espaço para crescer. Coloquei minhas chaves Allen um pouco mais abaixo para numerá-las, o que será muito útil. E eu gosto desse tipo de suporte vertical porque isso significa que posso simplesmente colocar os pequenos grampos de mola na ponta ali. Eu disse no começo que iria analisar alternativas para fazer aqueles entalhes. A lâmina de ranhurar funcionou extremamente bem, mas ela tem um custo associado. Ela é muito rápida. Como mencionei, normalmente não temos lâminas ou conjuntos de encaixe disponíveis no Reino Unido ou União Europeia, devido a questões com o mecanismo de frenagem da lâmina. Não vejo nenhum problema em usá-la com a pequena serra Festool. O freio da lâmina em ferramentas sem fio é particularmente agressivo, então não acho que haja nenhum grande problema nisso. Como eu disse, não fiz nenhuma alteração permanente
nos componentes internos da serra e vou recolocar a proteção da lâmina e todo o resto, porque esse tipo de lâmina para canaletas não é algo que eu vá usar com muita frequência. É apenas algo útil para se ter no seu arsenal. Eu fiz este aqui originalmente apenas abrindo os rasgos com uma serra de trilho e depois limpando com um formão. Essa é uma forma válida de fazer. Outra opção é fazer isso e depois usar uma tupia para limpar o fundo dos rasgos. O problema com esse tipo de peça é que ela é muito larga e movê-la para frente e para trás para fazer esses cortes de forma limpa é um pouco desafiador. Eu não consegui fazer isso na minha bancada de tupia. Se eu tivesse uma mesa de tupia menor, talvez pudesse improvisar um gabarito. Quem sabe em um próximo vídeo. Você pode, é claro, imprimir algo assim em 3D. Eu já vi algumas coisas online. Algumas pessoas já postaram, me mostraram essas ideias. Muito obrigado a todos. Eu disse no começo que uma grande parte desse tipo de cornija é para a força e estabilidade do conjunto de prateleiras. É bom se acostumar com isso. No geral, é uma prática recomendada. Não necessariamente para prateleiras assim, feitas de compensado e rasas. Mas se você tiver um conjunto maior de prateleiras que possa ser propenso a ceder um pouco, então, com certeza, um tipo de plinto ou suporte frontal como esse vale muito a pena ter. Vou considerar finalizado por esta semana. Obrigado por olhar. Como mencionei antes, não recomendo isso, mas se você estiver curioso sobre essas lâminas, elas realmente economizam tempo e são o mais próximo de um conjunto tipo dado que temos no Reino Unido e provavelmente na União Europeia. De qualquer forma, muito obrigado por dar uma olhada. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários para mim. Aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo, certo? Se cuida!